Fala galera, hoje eu tô aqui gravando esse vídeo que vai ser um pouco diferente do habitual, da maneira alegre como eu procuro trazer os meus vídeos para vocês, porque a gente infelizmente foi pego de surpresa aí com o falecimento do criador de Dragon Ball, o Akira Toriyama. Segundo as principais fontes de notícia, ele veio a falecer na semana passada, mas só agora foi divulgada a notícia da morte nas páginas oficiais. Akira Toriyama, que não criou somente o mangá de Dragon Ball, mas muitas outras obras de sucesso, e participou da produção de diversos games. Um deles, por exemplo, talvez vocês conheçam, é a franquia Dragon Quest. Sempre com um traço único e marcante. Toriyama, posso dizer que foi o maior influenciador mangaka que já existiu, influenciando outros mangakas famosos também, como Kishimoto, criador de Naruto, entre outros. Ele sempre foi uma grande referência. Eu não podia deixar de trazer esse vídeo para vocês, porque apesar de ser um vídeo com conteúdo muito triste, onde eu trago a notícia da morte de alguém, eu achei muito importante trazer esse vídeo para vocês, para explicar um pouquinho do que foi Dragon Ball assim na minha vida inteira, desde a minha infância, desde que eu me entendo por gente, até os dias de hoje. Não vai ser um vídeo longo e eu espero que vocês curtam essa minha breve homenagem a esse cara que lá do Japão conseguiu influenciar a mim e simplesmente milhões de pessoas ao redor do mundo. Então eu peço aí o like de vocês, peço que vocês se inscrevam no canal, que ativem o sininho para vocês receberem notificação de quando sair vídeo novo aqui no canal. E eu convido vocês a vir comigo para essa breve homenagem ao nosso querido Akira Toriyama. Então, vem comigo aí, família Geração N. Eu ouvi muitos relatos aí nessas horas de divulgação aí do falecimento do Akira Toriyama, e o pessoal dizendo que o primeiro contato que teve com o Dragon Ball foi o Dragon Ball no SBT, assistindo o Dragon Ball clássico no SBT. Eu tenho uma experiência um pouquinho diferente disso. Como eu sou de uma geração um pouquinho anterior, na verdade eu conheci Dragon Ball, galera, através dos jogos de videogame. Eu sempre fui muito fã de games e consequentemente, em algum momento ali da minha infância, naquela época de Super Nintendo, eu tive acesso a um jogo do Dragon Ball. Se eu não me engano, foi o Dragon Ball Z3. Foi o Dragon Ball Z3 do Super Nintendo. Eu acho interessante falar disso, porque eu acho que eu nunca falei disso pra ninguém. Mas ali eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu simplesmente adorava aquilo. Eu alugava aquilo nas saudosas locadoras, né, daquela época, dos anos 90. E eu jogava aquilo ali durante horas. Ficava alugando aquilo ali todo final de semana. E os jogos todos em japonês. A gente não tinha tradução dos jogos como a gente tem hoje. A gente não tinha dublagem, não tinha nada disso. Então tudo era na marra. E eu, como uma boa criança dos anos 90, não fazia ideia do que estava escrito ali, de nada do que estava escrito ali. Eu só gostava, eu só amava aquele jogo, E tinha um monte de personagens todos com cabelo louro, super fortes, com magias sensacionais. A gente nem entendia muito bem o que eles falavam quando eles soltavam as magias, quando o Goku dava o Kamehameha. A gente não sabia nem quem era Goku. A grande verdade é que a gente não sabia nem quem era Goku. Eu já havia tido contato com outros animes na minha vida. Isso eu acho que eu já até disse em alguns vídeos meus. O primeiro anime que eu lembro de ter realmente acompanhado e assistido foi o
inclusive o anime Akira, que por sinal é sensacional, super pesado para uma criança assistir, mas foi o primeiro que eu assisti porque naquela época não existia muito filtro para se exibir nada, então eu lembro de ter visto Akira na TV aberta, não lembro exatamente qual canal, mas foi o primeiro anime que eu lembro de ter visto. E depois disso começou ali aquela febre dos animes aqui no Brasil, né? E consequentemente a gente teve a exibição meio que aos trancos e barrancos do Dragon Ball clássico, na época transmitido pelo SBT. E eu acho que depois se popularizou, né? Depois que se popularizou muitos animes aqui no Brasil, veio uma enxurrada de animes, e nessa enxurrada de animes a gente teve, graças a Deus, aí a oportunidade de vivenciar isso com Dragon Ball Z, posteriormente exibido na Band, né? Aquele programa, aquele saudoso Band Kids, que era sensacional. E assim, galera, por isso que eu digo que Dragon Ball me marcou desde a minha infância, e mesmo antes de saber o que era Dragon Ball, né? O tamanho disso, né? Porque na verdade ficou muito maior atualmente, mas lá no Japão já era algo grandioso, porque você parar para pensar, se você tem ali uma franquia de jogos já feitos na época, né, pro Nintendo, pro Super Nintendo, é porque aquilo ali estava fazendo muito sucesso, porque para sair do mangá lá do Japão e chegar no mundo inteiro, como chegou aqui no Brasil na época, esses jogos, e se eu não me engano esse já era o terceiro jogo do Super Nintendo, fora outros jogos também que teve do Dragon Ball para o Super Nintendo, mas agora eu não me recordo exatamente a data de cada um, mas esse era o terceiro jogo dali de estilo de luta. Tiveram outros jogos e outros estilos também, né? Mais RPG e tal, mas de luta esse foi o terceiro jogo, né? Ele narrava aquela parte ali do torneio ali do Majin Buu, o torneio que aconteceu no início da saga do Majin Buu, né? Então, galera, é muito difícil para mim estar falando da morte do Toriyama, porque a gente vai crescendo com a obra desse cara e a gente sente um pouquinho que a gente conhece ele, né? Como se nós fôssemos velhos amigos. Eu acho que as principais mensagens que a gente tem, acho que desde o início, né? Desde o Dragon Ball clássico, é a amizade, é a preservação da amizade com as pessoas queridas, com as pessoas que te amam, que se preocupam com você, tá junto com elas na jornada delas, dos seus amigos, das pessoas que estão do seu lado, e elas junto com você, e a perseverança, né, cara? A perseverança, a coragem de não desistir de um objetivo, de traçar uma meta e até o final, até vencer. Eu acho que são essas mensagens que essa obra que rodou o mundo, que é famosa no mundo inteiro, que influenciou milhões de pessoas, que influenciou milhões de crianças ao longo de várias gerações, ela passa transmitindo isso. E eu não vou também entrar muito em detalhes, não. É uma jornada muito pessoal de cada um, mas eu tenho certeza que cada pessoa que se sensibilizou com a notícia da morte do Akira Toriyama hoje, você pode ter certeza que ela tem uma história para contar sobre Dragon Ball. Eu tenho diversas. Eu acho que se eu fosse parar para contar todas as minhas histórias de Dragon Ball, eu faria diversos vídeos de diversas horas, porque foram anos de história e de paixão desse anime que para mim é um dos melhores. E ele tem uma forma muito bonita de se contar uma história. Ele tem uma forma muito bonita de se contar uma história, muito dinâmica, uma coisa que a gente se identifica, uma forma de contar uma história onde a gente se identifica, a gente que é criança, moleque, ou adolescente, ou adulto, de algum jeito você se identifica. Acho que talvez essa facilidade de identificação, ela tornou Dragon Ball também muito popular, porque desde uma criança até um adulto com os seus
30 e poucos anos, que é o meu caso, não tem como não se identificar. Em algum momento você vai ver aquilo ali, você vai ouvir aquilo ali e você vai tomar para si, sabe? Desde uma lição até se divertir com os amigos, até compartilhar aquilo com as pessoas que você ama. Eu, graças a Deus, aqui na minha família, todos os meus filhos são fãs de Dragon Ball, todos eles são fãs de Dragon Ball, a minha esposa também, os meus amigos também. Então, sempre fez parte de mim. É muito emocionante estar fazendo esse vídeo e contando um pouquinho da minha história, que não foi fácil. A minha história, ela sempre foi recheada de dificuldades, até hoje ela sempre foi recheada de dificuldades, de muita luta, de muita batalha contra diversos problemas. A minha história sempre foi recheada de desafios que eu tive que lidar, que eu tive que superar, e até hoje é assim. E a gente leva essa lição que o anime, que o mangá sempre trouxe pra gente, a gente carrega isso. A gente carrega isso pra vida toda, sabe? Eu me lembro eu lá na minha época de adolescente, ali no meio da minha adolescência, eu fazia parte de um grupo de anime. Grupo de anime que nós nos juntávamos finais de semana e cada um doava um valor, juntava um dinheirinho da merenda da escola, tudo que a gente pudesse, ou o pai e a mãe ajudava de alguma forma, ou se não desse a gente dava um jeito, e a gente sempre se juntava, né? Era um grupo inclusive muito sério, né? Que infelizmente hoje em dia eu não tenho mais contato com essas pessoas, mas eram pessoas muito queridas e eu aprendi muito ali. Onde a gente juntava esse dinheiro e a gente tinha acesso a adquirir fitas VHS exclusivas assim de animes de outros de animes lá de fora, né? E muitas vezes a gente tinha acesso a fitas que não eram nem legendadas. Então, galera, eu lembro nessa época de ter acesso a muito material do Dragon Ball Z que nunca nem sonhava em passar aqui no Brasil ainda. Isso era ali por volta de 1996, 1997, sabe? Por aí. E aí a gente podia fazer o quê? A gente podia levar, como cada um contribuía um pouco, a gente podia levar essas fitas para casa para assistir, e eu tinha a possibilidade de copiar essas fitas, de fazer cópia delas para eu ter em casa. Então eu tinha, por exemplo, galera, depois de um tempo assim, eu tinha, por exemplo, galera, a saga toda de Dragon Ball GT gravada em videocassete, do início até o fim, em VHS, e era coisa que ninguém nem sonhava em ver aqui, e eu e os meus colegas já tínhamos visto. Eu tinha todos os filmes do Dragon Ball, só que tinha um porém. Muitas dessas fitas VHS que eu tinha todos os filmes de Dragon Ball, por exemplo, desde o primeiro filme de Dragon Ball Z até o último filme que foi lançado na época de Dragon Ball Z. Mas tinha um porém, algumas fitas VHS que eu tinha, elas nem legenda possuíam. Eram todas, em sua grande maioria, em japonês, sem legenda. Que eu acho que era algo que tinha sido exibido, ou estava sendo exibido na TV naquele momento, né? Mas nessa época, quando eu comecei a fazer parte desse grupo de animes, foi também a época ali que teve aquele boom do sucesso dos animes aqui no Brasil, com Cavaleiros do Zodíaco, e a gente tinha muito acesso, nessa época, às revistas, né? As revistas que falavam sobre anime, cultura pop, a saudosa e maravilhosa revista Herói, né?
E foi dali que eu comecei a entender, a partir do momento que eu comecei a colecionar essas revistas herói, eu não tinha informação só sobre Cavaleiro do Zodíaco, que era o foco na época, mas de Dragon Ball também. E foi ali que eu entendi que aqueles jogos que eu jogava lá atrás, na minha infância, eram jogos da franquia Dragon Ball Z. Eram jogos do Dragon Ball. E ali tudo começou a fazer sentido pra mim. Falei, caramba, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é grande, é imenso, tem um monte de jogo de videogame. Olha isso, olha que poxa. E aí foi ali que começou a despertar a minha paixão, ali no final da minha infância, no iniciozinho da minha adolescência, começou a despertar a minha paixão, que se tornaria uma paixão para a vida inteira por esse anime. Porque ali eu comecei a entender, a partir daquele momento onde eu comecei ali em 1994, que foi a época dos Cavaleiros do Zodíaco, que a gente começou, 94, 95, que foi o auge do Cavaleiro do Zodíaco, a gente começou a colecionar as revistas Herói, e aí tinha sempre alguma matéria sobre Dragon Ball, que também estava fazendo um sucesso gigantesco lá no Japão. E a gente começou, e aí eu comecei a me dar conta do quão grandioso era isso, tanto através dos jogos como através dos animes. E era engraçado porque eu lembro de ver as fitas VHS, e apesar de eu não estar entendendo nada do que estava sendo dito, a gente entendia a linguagem corporal dos personagens, a gente entendia a linguagem da luta, a linguagem dos momentos engraçados, que a gente às vezes nem entendia o que estava sendo dito, não entendia absolutamente nada do que estava sendo dito, mas a gente sabia que era um momento engraçado, de descontração, ou um momento sério, ou uma luta épica, porque, claro que a gente sabe que Dragon Ball Z tem lutas épicas, simplesmente sensacionais. Eu tinha, por exemplo, ali boa parte da saga Z também, além dos filmes, eu tinha boa parte da saga Z gravada em VHS também. Eu ainda bem que eu tive acesso nessa época. Então, eu já tinha uma certa bagagem quando o Dragon Ball passou aqui, definitivamente passou aqui, começou a passar Dragon Ball Z aqui na Band, que virou um fenômeno aqui no Brasil. Foi quando o Dragon Ball virou um fenômeno aqui no Brasil, e depois, posteriormente, na TV Globinho, né, na Globo. Eu já tinha uma certa bagagem do que era Dragon Ball, então eu fiquei muito feliz e pude curtir plenamente o que era Dragon Ball. Eu já entendia o que era Dragon Ball, então pra mim foi um momento mágico poder ver aquilo dublado, sabe? Eu lembro de outras, eu lembro que na época, logo depois dessa época do grupo de anime, eu tive o meu primeiro computador, e com aquela internet discada e tal, e eu lembro que para eu assistir um episódio, porque aí eu comecei a perceber que eu poderia ver episódios de Dragon Ball legendados na internet. Isso nessa época que nem existia YouTube, né? Com a internet lenta você demorava dias para você conseguir baixar um episódio de 30 minutos para poder assistir, de 20 e poucos minutos para poder assistir. Mas a gente fazia isso, eu e meus amigos, a gente fazia isso porque a gente curtia muito, a gente já sabia o que era Dragon Ball, a partir dali eu já sabia o que era Dragon Ball, e aí eu procurava mais material, procurava mais coisa ainda para eu poder assistir e conhecer cada vez mais, porque não tem como você não se apaixonar por aqueles personagens, né? Não tem como. Eu acompanhei aquela exibição do clássico, do Dragon Ball clássico no SBT, né? Foi uma coisa que ficava meio que num loop infinito e não passavam novos episódios e tal. E aí eu queria ver mais também, já tinha jogado jogos. E aí a partir desse momento do grupo de anime que eu comecei a juntar uma coisa com a outra. Falei, cara, esse anime, só que o Dragon Ball clássico é quando ele é pequeno, e aí depois ele vai crescendo, e o Goku cresceu com a gente, né, galera? O Goku cresceu e amadureceu com a gente, porque até recentemente Dragon Ball Super foi exibido na TV a cabo também, então até recentemente, a gente também aguarda ansioso aí por uma nova saga, que eu creio que vai ser lançada aí uma nova saga, e ansioso aqui para poder vibrar com Dragon Ball novamente aí, com novos episódios, e espero que isso aconteça em breve. Então, galera,
Então o tempo foi passando assim na minha vida e essa paixão por essa obra magnífica, ela só foi aumentando e me pego nos dias de hoje reverenciando esse cara que foi, que eu posso dizer que marcou minha vida. Akira Toriyama realmente marcou aí a minha vida com Dragon Ball. Então eu ia colecionando as fitas VHS, as revistas. Isso na época nunca sonhava nem ser exibido aqui no Brasil, né? Eu tinha almanaques, books em outras línguas, não só em japonês. Eu lembro que eu tinha, por exemplo, um almanaque dos personagens do Dragon Ball Z, onde mostrava todos os principais personagens da série. Era um almanaque, assim, tipo um livro mesmo, grossinho assim. E ele tinha foto de cada personagem, né? Desde os protagonistas, né? Desde o Goku até os vilões e tal. E todo escrito em francês. E eu tentava ler aquilo ali, sabe? Eu aprendi alguma coisa em francês para eu poder ler sobre aquilo, para eu poder entender um pouco dos personagens, né? Porque apesar da gente ter o contato com as revistas Herói, entre outras revistas aqui de cultura pop, não entrava muito em detalhes da história, e esses almanaques em específico eram de lugares que a Dragon Ball Z já tinha sido exibido, ou estava sendo exibido, e estava no auge, assim. E aí você tinha informações completas nesses almanacs, nessas revistas internacionais que eu também conseguia através dos grupos de anime. Eu aprendia um pouco da história, mesmo que em outra língua eu aprendia um pouco da história. Eu procurava ali traduzir, arrumar um dicionário, alguma coisa que realmente me ajudasse a entender um pouco. E aí eu comecei a realmente... Ali eu comecei a entender um pouco da história realmente de Dragon Ball, né? Porque os jogos antigos eles não explicam muito a história do anime, porque são mais jogos de luta, né? Muitos deles não tem muito diálogo, é mais você escolher lá o teu boneco, o teu amigo escolher outro, e vocês saírem no tapa e ver quem ganha. Meus controles de Super Nintendo eram todos com os botões ruins, assim, por conta daquela disputa de magia que tinha nos jogos de Dragon Ball do Super Nintendo. E são lembranças muito boas, entendeu? São lembranças muito boas, muito nostálgicas, sabe? Que apesar de eu estar trazendo assim esse vídeo mais triste, falando da morte do Akira Toriyama, também é um vídeo que faz lembrar de uma época muito boa da minha vida. Época de infância, época de adolescência, época de coisas que não voltam mais, porque nós mudamos, nós crescemos, o mundo mudou, a forma de se consumir anime mudou, tudo mudou, né? Tudo hoje em dia é muito diferente do que era antes, mas era uma época muito gostosa, assim, apesar de toda a dificuldade que a gente tinha de ter acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de conteúdo. Quando eu paro para lembrar, assim, era uma época muito gostosa, assim, de se viver. A gente cresce, a gente tem filhos, a gente tem responsabilidades, só que uma paixão verdadeira, ela fica pro resto da vida. E acho que Dragon Ball, pra mim, é uma paixão verdadeira na minha vida, que ficou até hoje e sempre vai ficar. Eu pretendo trazer pra vocês muito mais vídeos falando sobre Dragon Ball, que eu sei que a galera curte muito. E também falando um pouquinho sobre a minha experiência, assim, com animes e mangás, desde a minha infância, sabe? Até os dias de hoje. Tanto as coisas boas como as coisas ruins também. Então, no fim das contas, aqui é pra eu dizer muito obrigado a esse gênio que foi o Akira Toriyama, que pela história dele de superação ensinou pra gente a jamais desistir de um sonho. Muito obrigado, mestre. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham aí gostado da nossa breve homenagem a esse gênio mangaka que trouxe alegria para crianças de várias gerações do mundo inteiro, chamada Akira Toriyama, cara. Então segue a gente lá nas redes sociais, valeu?
Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que cada vez mais pessoas possam conhecer o trabalho do canal Geração N. Isso ajuda demais, demais, demais a gente. Valeu? Comenta no vídeo da gente, comenta que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. Então ajuda a divulgar mais ainda o canal da gente, sabe? Essa é a maior ajuda talvez que vocês possam dar pra gente, tá? Quero agradecer a vocês. Muito obrigado de coração, valeu por vocês estarem comigo em mais um vídeo, especialmente nesse, valeu? Vejo vocês no próximo vídeo e no mais. Fui, galera!